Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do FLF Cast, hoje com o tema Cérebro e Memória, desvendando o Alzheimer. Estamos aqui, eu, professora Nicole, do curso de Odontologia e de Psicologia, e professora Georgia, como mediadoras desse encontro de hoje, e com muita alegria estamos recebendo a psicóloga, mestra em Psicologia, Eva Cristino, e a médica doutora Juliana Linhares Martins. É com grande alegria que a gente recebe vocês, meninas, para discutir sobre esse tema tão importante nesse mês que é marcado como um mês para a gente discutir temas relacionados ao Alzheimer, a prevenção do Alzheimer, né? Inclusive, a Georgia vai apresentar para vocês uma cartilha, né, que foi feita aqui pelos nossos alunos da FLF, que trata um pouquinho sobre a doença do Alzheimer. Oi, gente, boa noite, boa tarde, bom dia, ninguém sabe, né? Que hora que vocês vão assistir. Mas queria dizer da alegria que é receber aqui a nossa querida Eva Cristine, que já esteve aqui no curso de Psicologia conosco, e também a doutora Juliana Martins, né, para discutir um pouquinho sobre o Alzheimer, como a professora Nicole falou. Eu sou a professora Georgia Bezerra, estou na disciplina de Neuropsicologia e a gente com muita alegria também está lançando, né, lançamos semana passada essa cartilha que fala sobre o Alzheimer, que foi fruto da disciplina de Neuropsicologia, em que os nossos alunos puderam construir ela com algumas informações básicas que se interessa pelo Alzheimer, que quer conhecer, e nela tem informações básicas e objetivas, como que é, os sintomas, o diagnóstico, como é que a neuropsicologia pode contribuir, que é um pouco do que a gente vai discutir hoje aqui nesse momento, né? Então a gente está muito feliz de nesse mês, em fevereiro roxo, podermos lançar essa cartilha, né, que está, o público já está disponível no site da FLF, e a ideia é que as pessoas possam fazer bom uso nela, né, para que a gente possa ter mais gente que possa discutir essa temática, que possa, sobretudo, conhecer, porque a gente sabe da importância do diagnóstico precoce. Mas, para conversar com a gente sobre essa temática, né, a gente tem aqui duas pessoas que estão em contato na sua prática com o Alzheimer, que vão poder falar um pouquinho para a gente, de fato, do que é, né, e dos principais sintomas, das características, de como é que esse diagnóstico é feito. E aí a gente queria começar com você, doutora Juliana, né, que você pudesse trazer um pouquinho do que é o Alzheimer, de quais são as suas principais características, de como que esse diagnóstico é feito. Pronto. Então é um prazer, né? Gostaria de agradecer primeiramente o convite para estar aqui. É sempre um prazer estar com pessoas tão maravilhosas, pessoas que eu já conheço, né, há um bom tempo. E assim, muito feliz pelo tema, né? Porque realmente é uma coisa que a gente convive diariamente, que a gente está alertando toda hora, né, sobre o diagnóstico precoce. E assim, o que a gente precisa lembrar sobre a doença? Né? A doença de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa. Então, ela é uma doença progressiva. Ela avança ao longo do tempo. E as pessoas acham ainda hoje que a doença de Alzheimer ela é só uma perda de memória. Né? O Alzheimer é só porque perde a memória. Né? E não. O Alzheimer é muito além do que uma simples perda de memória. Tá? Antigamente as pessoas chamavam de esclerose, né? Está esclerosado. Né? E hoje a gente sabe que não, que é uma demência, um tipo de demência. E quando a gente fala nessa palavra demência, a gente lembra que é o mau funcionamento do cérebro. E existem diversos tipos de demência, incluindo o Alzheimer, tá? Que é o mais comum. E aí, o Alzheimer, ele afeta não só o processamento da memória, mas ele afeta toda a vida do paciente. Né? Ele afeta a saúde mental, a saúde intelectual e ele afeta também a qualidade de vida do paciente. Então, as pessoas, como eu falei, né, pensam só que é o Alzheimer, é perda de memória, né? E não. Hoje a gente sabe que muitos pacientes eles começam a desenvolver a doença com outros sinais, que não a perda de memória. Né? Com sinais de mudança de comportamento, com alucinações visuais, com inquietação, agitação, passam a depender de outras pessoas para sobreviver, para viver, né? Exatamente, que a gente chama de atividades básicas e instrumentais de vida diária, né? Então eles começam a precisar de outras pessoas. E aí, como você bem falou, né, a importância realmente da gente estar aqui alertando as pessoas sobre o diagnóstico precoce. Sim. Né? Perfeito.
doutora Juliana, e você pode falar para a gente como que é feito esse diagnóstico de Sim. Alzheimer? Pronto. O diagnóstico de Alzheimer, né, ele é um diagnóstico clínico. Ele é um diagnóstico que a gente junta a parte clínica, que é o que a gente está ali, que é o que a família conta, os testes que a gente faz dentro do consultório, com exames complementares, que são exames de imagem, exames de laboratório. Esses exames, eles vão nos ajudar a excluir outras causas de demência. Tá? O diagnóstico do Alzheimer, como eu falei, é uma junção de os sintomas, né, que a família traz, com os testes que a gente faz, com as avaliações neuropsicológicas, com toda essa base, junto dos exames. Muitas pessoas acham que eu quero uma tomografia da minha cabeça para me saber se eu tenho Alzheimer, né? E isso não existe, tá? A gente sabe que, pelo contrário, paciente com doença de Alzheimer, a tomografia vai ter ali uma atrofiazinha básica que faz parte do envelhecimento, pode ter uma atrofia hipocampal, né? Que é um dos responsáveis pela memória no cérebro, mas nada que vá dar o diagnóstico. Então, o diagnóstico ele é realmente clínico. Claro que, além disso, existem ainda coisas novas, né? Alguns outros diagnósticos, na verdade, exames, não diagnósticos, que podem auxiliar, mas são coisas que estão um pouco além do nosso dia a dia aqui, são testes genéticos, né? Que são exames Tem mais um outro custo um também, custo né? bem mais alto, né? Mas que existe, tá? A Como nível hoje são assim, as coisas mais atualizadas que o diagnóstico, isso, né? E que vai nos ajudar a, junto com tudo isso que eu falei, dar o diagnóstico. Nunca né? um exame vai ser determinante do diagnóstico. Exatamente. A gente nunca vai ter o exame que vai dar o diagnóstico do Alzheimer, né? Então, é a junção. Sim, e tem uma delicadeza, porque hoje como você falou, né? Qualquer problema na memória já é direcionado para o Alzheimer, né? Qualquer paciente que apresenta, às vezes, tem relação com a demência senil, com o próprio envelhecimento, que a gente sabe que a memória tem um processo que vai, né, aí se estabelecendo ao longo da vida. E hoje qualquer problema, né, já encaminha logo, a pessoa já diz, está com começo de Alzheimer, né? A pessoa começa a esquecer, a gente escuta muito isso. E tem, assim, na sua prática, tem algum momento que você está nesse processo de diagnóstico que você recorre a outros profissionais? Que momento é esse que você, peraí, eu preciso encaminhar para um outro profissional? Isso. Assim, a ideia do diagnóstico precoce é exatamente no momento que a gente precisa de todo um aparato. Por quê? Porque quando o paciente chega no consultório, nas fases iniciais da doença, né, os sintomas são muito leves. São sintomas sutis. São sintomas que, às vezes, a gente fica, será que é? Será que não é? Sim. Né? E existe uma doença que chama transtorno cognitivo leve, que é como se fosse uma pré-demência. Que não é um diagnóstico de demência, mas que o paciente já tem um transtorno cognitivo leve. Né? E aí, quando o paciente chega no nosso consultório com esse transtorno cognitivo leve, o que a gente faz? A gente avalia, faz todos os testes, faz os exames e a gente também avalia a parte genética do paciente. Tem história familiar? Vamos supor, tem um paciente com 50 e poucos anos, né, que chega no consultório e aí eu peço tudo, faço os testes. Tem umas alterações bem leves, mas eu tenho um pouco de dificuldade, né? Aí a gente solicita a avaliação neuropsicológica, porque aí vem a parte realmente da neuropsicologia, que eles vão fazer os testes, eles vão avaliar e aí eles voltam para a gente com um relatório bem específico, bem detalhado. E junto do relatório e os exames, a gente consegue definir realmente se está no momento de iniciar o tratamento ou não, né? A gente muitas vezes fica ali no meio do caminho e a ajuda da avaliação neuropsicológica é fundamental para a decisão. Sim. Perfeito, né? E aí, assim, já que vai ser tão importante esse processo de avaliação neuropsicológica, eu queria chamar a Eva para ela responder, assim, quando chega um paciente para você, Eva, né, para fazer a avaliação, quais são as principais funções que ficam comprometidas, né, em casos como esse, principalmente em estágios iniciais? O que é que a gente consegue observar na avaliação neuropsicológica em casos iniciais com pacientes com esse suspeito? Pronto, maravilha. A gente queria agradecer também o convite, né? Um prazer enorme estar aqui de novo com essas queridas e muito competentes. E assim, gente, antes de eu responder a tua pergunta, Nicole, só pegando um gancho aqui do que a Juliana falou, que é o objetivo, né, dos podcasts é a gente levar para a população, para os estudantes, né, para a população em geral, informação. Porque informação é uma das coisas mais importantes para vários quadros, enfim.
E aí, uma das coisas que é muito interessante, a Juliana falou da história do esclerosado e tem a história do caduco também. É Você verdade. tem a história do caduco? Que o que acontece, gente? Tem dois conceitos que são muito importantes dentro da gerontologia, né, da geriatria, a Juliana é geriatra, que é a senilidade e a senescência. A senescência, ela é um envelhecimento normal. E quando a gente fala normal, a gente está falando do que é típico, né? Do que é esperado. Não existe uma anormal, quem é normal, do ponto de vista estatístico. Então, assim, a senescência, o envelhecimento saudável, o envelhecimento típico, normal, a gente já espera que algumas funções fiquem comprometidas. A gente tem uma curva, e não só as funções, a nossa rapidez, a nossa agilidade, a nossa força muscular. Isso em relação ao que você era antes, né? Porque tem muita gente, mas tem muito idoso que é melhor. Tá, mas a gente vai comparar ele com ele mesmo, né? E aí, o que aconteceu durante muito tempo, né? Durante muito tempo, e isso ainda acontece hoje, muitas pessoas colocavam esses esquecimentos, essa falta de atenção, essa própria mudança de comportamento na conta da velhice, na conta da senescência. E isso adiava muito a busca por um acompanhamento, por uma ajuda, por um diagnóstico. Sim. E aí existe a outra palavra que é bem importante, que é a senilidade. Quando a gente fala de senilidade, aí é que a gente está falando de um envelhecimento que os danos estão para além daquilo que a gente viu, daquele declíniozinho esperado. Né? E aí o que acontece? Né? Muita gente, por exemplo, essa história da memória. As pessoas diziam, a minha avó diz muito isso. A minha avó diz assim, eu tenho direito, né? Já ela esquece alguma coisa, ela olha assim para mim, ela diz, não, mas eu já tenho 83 anos. Eu tenho direito, né? E sim, na verdade, sim, né? Essa pergunta tá certa, né? Tem direito. Mas tem uma faixa do direito, né? Existe até onde, um né? determinado momento que a gente compreende que faz parte. E aí é onde entra, né, o que a Juliana falou, que é o transtorno cognitivo leve, né, o comprometimento cognitivo leve, que é quando, né, outras pessoas ou a própria pessoa já começa a perceber um declínio quando ela se compara com ela mesma em um ano. Então, o tempo começa a ser importante aqui para a gente. E aí, uma coisa muito interessante sobre quais são os primeiros sinais, né? A gente sempre pensa que o Alzheimer, que é um tipo de demência, outra coisa super importante, gente. Existe muitos tipos de demência, né? Então, o Alzheimer é a mais conhecida, né, Juliana? Inclusive que afetam a memória, né? Inclusive que afetam a memória. Muitas são neurodegenerativas e algo, por exemplo, a demência vascular, né? Ela não é, ela é uma demência, mas ela não é uma demência neurodegenerativa. Ela tem outra causa, outra etiologia, né? Então, as demências, a gente tem corpo de Levy, a gente tem frontotemporal, que antigamente a gente chamava de doença de Pique, né? E elas, o que vai diferenciar? Elas têm uma etiologia, ou seja, uma causa diferente, né? O Alzheimer, ele tem uma causa relacionada, né, a um acúmulo de proteínas, a fosforilação de outras, enfim, fiz outra patologia que não cabe muito aqui, mas a apresentação delas, a forma como elas iniciam, é muito importante para a gente ter o que a gente chama de diagnóstico diferencial, que é o que a Juliana falou do nosso gancho. Então, o que é que tem? Né? A história do Alzheimer. A gente sempre associa o Alzheimer à memória, e de fato, porque ela tem um início numa área específica do cérebro, né? O hipocampo ali, que você tem um acúmulo de uma substância que não deveria se acumular tanto. E aí a gente sempre associa a história da memória. Só que aí tem uma pegadinha nessa coisa da memória. Porque o que às vezes a gente vê muito, né? Os familiares. Não, rapaz, o papai, ele tem uma memória boa. Ele lembra de coisas que eu não me lembro. Ele lembra de coisas de quando eu era criança, de quando ele era jovem. Só que aí, olha só, essa memória, a memória, ela tem muitos tipos e ela tem muitos processos. Na grande maioria das vezes, nem todas, mas na grande maioria das vezes, o que a gente começa a ter é dificuldade de formar novas memórias. Né? Então,
se eu almocei, onde foi que eu deixei a chave do carro, eu tomei meu remédio. Perguntar a mesma, você acabou de perguntar uma coisa e perguntou de novo. E pergunta de novo. Né? Isso é o que a gente chama de consolidação de um tipo de memória, que é a memória episódica. Né? Os meninos veem, a gente vê muito isso nas aulas e tal. E aí, às vezes, dá uma confusão, porque eles não atribuem essa formação de novas memórias a um problema de memória, porque ele tem uma memória, ele evoca bem as memórias antigas. Né? Outra pegadinha da doença de Alzheimer inicial, né? Esses primeiros quadros, como a Juliana também falou. Às vezes, ela não tem uma apresentação inicial de memória. Às vezes, existe de outros comportamentos. Existe um quadro, né, que se chama afasia progressiva primária logopênica, tem um nomezão comprido, mas que, na verdade, é uma manifestação de linguagem. Né? Então, a pessoa tem uma dificuldade ali de resgatar umas palavrinhas. É como se não viesse o branco da palavra. Você fica ali... Né? E isso pode demorar um tempo, né, Juliana? Ela é o que a gente chama de doença insidiosa. Ela demora, ela fica... E a gente fica colocando na conta de... É cadu, não, é da velhice. É da idade. É da idade. É da idade. E é por isso que, às vezes, tem pacientes que dizem que quando descobrem o diagnóstico, ele já evolui muito rápido. Porque, na verdade, a doença já está... Já começou a aparecer Há muito tempo, exatamente. E aí a progressão é muito rápida, né? Assim, às vezes, em um ano, o paciente perde... Isso. E por ela ser neurodegenerativa, aí outra coisa também que a Juliana falou, por ela ser neurodegenerativa, ela pode começar dessa forma, né, com alteração de comportamento, de linguagem, de memória, mas se o paciente for um paciente saudável, inclusive é um paciente difícil de manejo, porque às vezes você tem um paciente que fisicamente, clinicamente ele é saudável, ele tem uma expectativa de vida longa, mas ele está com esse quadro de neurodegeneração e aí começa com essas questões de memória, mas depois ele pode apresentar agressividade, e aí ele passa, o pessoal diz, ele começou a esquecer até de comer, ou não consegue esquecer como é que toma banho. Já não é mais nem no âmbito cognitivo da memória, é porque ela vai se alastrando, ela vai, né, chegando em outras áreas cerebrais, o paciente está bem, expectativa de vida boa, mas o cérebro está ali. E não tem, né, se eu estiver errada, por favor, Juliana, me corrija, não tem nenhum tratamento hoje modificador de doença. Sim. Né? Então, é por isso que é tão importante a gente estar atento a esses sinais precoces, atuar precocemente de forma multidisciplinar, né, para que o paciente tenha uma expectativa de vida longa, mas com qualidade também. Sim, exatamente. E tem uma coisa, né, assim, que a gente precisa deixar isso muito claro, que eu acho que esses sintomas hoje, para a comunidade, eles não aparecem muito, porque a gente sempre associa a história do Alzheimer, né? E aí hoje, e aí é uma coisa, né, assim, do nosso tempo, a gente hoje acaba acumulando muita tarefa, a gente tem uma rotina muito pesada, e do quanto isso pode interferir na memória, na nossa memória, né? E às vezes a gente apresenta esses lapsos, e aí fica uma linha muito tênue, né, de o que é, de onde é que está a doença, de onde é que não está, de onde é que é uma coisa diária da nossa rotina, Da sobrecarga. E aí, da sobrecarga. E aí a gente tem falado muito hoje em dia no campo da prevenção e da promoção. E no caso do Alzheimer, o que a gente pode pensar? A gente pode pensar numa prevenção, né? Que é uma coisa, né? Eu acho que é importante a gente entender, falar para a comunidade um pouco disso, né? Com certeza. Como a gente já falou aqui várias vezes, é uma doença neurodegenerativa. Ela é uma doença que ela não tem como a gente dizer para você assim, não, você vai fazer isso, você não vai ter a doença. Né? Não Às vezes a existe. gente até Apesar de ter gente que diz Era isso. isso que eu ia dizer. A gente vê nas redes Fake news. né? A gente vê nas Fake, redes né? sociais falando sobre a Dieta questão de hábitos anti, não sei o quê. saudáveis, dieta, né? Várias coisas que Suplemento. podem ajudar nessa prevenção, né? Isso ajuda, até alimentos, né? E aí eu acho que isso é um risco muito grande, é um desserviço muito grande. É importante, para a gente entender sobre a prevenção, é importante a gente saber de onde vem, né, a demência, pontualmente o Alzheimer. Né? O Alzheimer, ela tanto pode ser genética, como ela pode ser adquirida. E aí, se ela for genética, a gente não vai escapar dela.
né? A gente não vai escapar dela. Hoje, né? A preço de hoje, a a preço gente de não hoje, vai. né? Vamos ver. Agora vai dar certo, vai aparecer. Quando a alguma gente coisa. né? Vamos torcer. Né? Vamos torcer que vai dar certo, estamos tá? na Porque torcida. estou na torcida, porque na minha família tá cheinho. Eu tô então, assim, esperando tem que só a hora. aparecer logo. Né? E, então, assim, a genética não vai tipo assim, não vamos escapar dela, Sim. tá? E a outra é a adquirida, tá? Então, assim, como que eu faço? Porque eu não nasci geneticamente modificado para ter a doença e por que eu vou ter? Né? Isso tudo vai depender de como você viveu, de como você passou toda a sua vida até a sua velhice. Se você estudou, que é fator de risco para demência, né? Se você tem boas relações, se você tem boas relações pessoais, familiares, o seu casamento influencia. Como é o seu casamento? Seu marido era bom? No caso das mulheres, né? Antigamente, eu pego muito no meu consultório, antigamente as mulheres, elas eram mais submissas, né? Então, elas guardavam isso com ela, né? E acreditavam que tudo aquilo ali fazia parte da família, que tinha que aguentar tudo e que estava tudo bem. E viveu uma vida sofrida, Sim. perdeu... deixou de viver uma vida boa para abrir mão de estar ao lado de uma pessoa que entende-se naquela época como uma família perfeita, e aí a consequência disso vem no futuro, porque aí é uma pessoa cheia de traumas, com ansiedade, depressão, tudo isso é fator de risco para as demências. E sem estimulação, né? É uma Sim. pessoa que muitas vezes essas situações de violência tem... isso que a Juliana está falando é muito importante, gente. É a história de o quão estimulado o seu cérebro é. Sim, exatamente. Né? Então, estimulação, interação social é estimulação, aprendizado, trabalho. Então, nesses contextos, o quanto a gente não vê situações de violência doméstica que você não tem a violência física, mas você tem a privação de liberdade. Isso. Né? E aí a pessoa Que fica a só gente em casa, consegue. não pôde estudar, não pôde trabalhar, Exatamente. não se relacionou com outras pessoas. Quando eu digo se relacionar, é ter amigos, ter vizinho, ter não sei o que, e ficou ali em casa. Fazer o que gosta, sair para se divertir, fazer o que dá prazer. E se a gente Né? considerar as gerações anteriores, Isso, né? isso era muito comum. Muito comum. Isso, que é o que a gente vê hoje, né? Somos Sim. idosos de hoje, né? São os idosos de hoje, é essa geração. Então, se essa pessoa, ela não viveu de uma forma saudável, ela tem grandes riscos de desenvolver um quadro demencial. Sim. Lembrar que só ao eu envelhecer já é um fator de risco. Então, simplesmente pelo fato de eu envelhecer, eu já tenho um fator de risco para desenvolver a doença, mesmo eu não tendo ela geneticamente comigo. Sim. Então, aí vem, como que eu faço para prevenir? Aí vem a história de tudo isso que eu acabei de falar, não fazer. Né? Sim. Que é ter uma vida tranquila, né? A procurar fazer coisas que gosta, ter relações sociais, né? Sair, fazer... eu adoro ir pra praia, então eu vou uma vez no mês me dar esse prazer de ir à praia, é uma coisa que me faz bem, né? Eu tenho um relacionamento tóxico, eu não vou manter esse relacionamento. Eu preciso estar bem comigo mesma psicologicamente para que lá na frente eu não tenha. Além dessa parte psicológica, tem também a parte alimentar, tem a atividade física, que é fundamental para o envelhecimento, para o cérebro, para tudo. Né? Então, tudo isso é o que eu posso fazer hoje para garantir aí, pelo menos, um Alzheimer, se eu tiver mais lá na frente. Isso também vale para o paciente que tem a doença, que vai ter a doença porque já é genética. Vamos dar um exemplo, né? Vamos supor, eu vou ter a doença com 70 anos. E eu já é genética, eu vou ter, né? Sim. E aí eu tive uma vida ruim. Não foi legal a minha vida, eu tive problemas, né? Eu perdi um filho, eu desenvolvi uma depressão. E isso vai fazer com que a doença que ia chegar com 70 chegue com Chegue mais 57, 55 anos. Porque aqueles fatores de risco anteciparam a doença. Sim. Entendeu? Então, o que a gente tem que fazer é isso, né? É o exercício, é a alimentação, as relações sociais, fazer o que dá vontade, prazer e satisfação. E você falando, né, Juliana, e eu pensando, o quanto tem muitas coisas, inclusive para a gente pensar no diagnóstico de Alzheimer, que tem relação com outras contingências, que às vezes as pessoas até desejam malhar, desejam produzir, ter o cérebro estimulado, e que às vezes não depende só delas, né? Porque elas não têm várias condições, por várias questões, de poderem
ter essa vida com qualidade, como você falou, e que a gente sabe que é tão importante nos dias de hoje, né? E uma coisa que eu fiquei querendo saber mesmo, né? Essa coisa dos marcadores genéticos, por exemplo, hoje, em que momento se pede? É só quando o paciente tem uma suspeita, ou, por exemplo, tem um bebê que na família dele tem casos, e aí já pede, né? Como é que está isso hoje? Porque a questão do diagnóstico, a gente fala muito em diagnóstico precoce, né? E como que a gente tem pensado essa questão, né? Isso daí é bem interessante a pergunta, tá? Assim, na hora que eu nasci, se eu quero saber, existem testes genéticos, sim. Certo? Então, você pode, sim, hoje eu quero fazer um teste genético para saber se eu tenho a genética da doença. Sim, eu posso fazer, tá? Quando que eu decido, eu como médica, decido pedir para o meu paciente? Exatamente naquele momento, entre o transtorno cognitivo leve, sintomas leves, em que eu fico... Será que é? Será que não é? Já tenho toda a minha avaliação, já tenho todos os meus exames, mas mesmo assim... Não sei, quero ver, quero tirar uma dúvida, a gente pede, certo? Só que tem uma coisa importante, a gente pede nesse contexto. Por quê? Vamos supor que a gente resolva aqui todo mundo fazer um teste genético. Todo mundo tem. Né? Saudão do teste Do Alzheimer, né? Vamos todo mundo fazer um teste genético. Imagina. Beleza. Né? E aí vamos supor que todas nós vamos ter doença. Sim. O que é que nós vamos fazer? Me conte. Nada. Né? Nós vamos sofrer né? por antecipação. Inclusive, antecipar os fatores de risco. Exatamente. Pode ser causador de uma depressão. Né? Isso é, inclusive, um caso que eu vou falar aqui. É interessante isso aí, porque... Não geraria nenhuma qualidade Não, de vida, porque... né? Sabe por quê, gente? Porque, assim, isso é muito legal, porque... Muito legal, assim, né? Interessante do ponto de vista clínico pra gente estudar, não legal. Não é legal de ter, né? Isso. O que acontece? Foi um caso que eu tive que foi justamente essa situação. Era um paciente que tem um termo que junta tudo isso que a Juliana está falando, que se chama reserva cognitiva. Sim. Que é isso, gente. O nosso cérebro, ele precisa ser exercitado. A gente tem que ficar menos na frente da televisão, menos na frente do celular e se exercitar. Isso previne, assim, do ponto de vista, né, de se você não tem a genética e tal. E quando você tem, em muitos casos, ele é importante para diminuir, não é diminuir, mas o avanço dela, você tem mais recurso compensatório para lidar com o quadro. Né? Então, de agora, vamos trabalhar isso de verdade. Leitura, aprender coisas novas, o exercício físico, a relação social, enfim. Isso. E aí eu tive um paciente que estava exatamente nessa situação que a Juliana falou. Ele já era idoso, ele não tinha perda de funcionalidade, então ainda não era considerado uma demência, né? Então ele tinha atividade de vida diária instrumentais e básicas, tudo certinho. Só que aí ele começou a encucar com isso. Com essa história de Alzheimer, que estava com Alzheimer, E aí começou a tudo que ele tinha de dificuldade, ele esquecia uma coisa. Alzheimer. E aí foi, né, procurou avaliação e tal. E aí não tinha, assim, a clínica dele não demonstrava, mas ele batia tanto nessa tecla que aí, vamos fazer a avaliação neuropsicológica, vamos. E aí ele chega pra mim, gente, com um quadro de ansiedade, muito forte com isso, já indo para a questão de humor, e aí tinha outras questões da vida dele, enfim, tinha um sono péssimo, né, dormia mal, não se alimentava tão bem e tal. E aí o que acontece? A história do diagnóstico diferencial. Ele tinha um quadro mais de ansiedade, de depressão, que esses quadros, por si, eles também alteram cognição. Sim. Então, altera a atenção, altera a memória. E aí você fica num ciclo vicioso de o que é... E aí é onde entra, né, a avaliação neuropsicológica, que ela é demorada, né? Então, por melhor que seja a avaliação médica, ela acontece uma vez. É 2 horas de avaliação, massa. Mas se ele não tiver no dia bom, se ele estiver dormindo mal na noite anterior, se ele estiver com a virose da mosca, entendeu? Então, essas coisas influenciam. A gente passa um tempo maior. Sim.
Então, às vezes, o paciente está nervoso. Não sei se tu pega o paciente nervoso. Ele nervoso, você vai fazer os testezinhos. Às vezes, ele vai mal porque ele está nervoso. É verdade. Eu tenho pacientes que decoram as palavras para poder, quando eu perguntar de novo. Exatamente, Sim. porque eles estão nervosos. Eles estão nervosos. Então é isso, não adianta muita gente antecipar isso, ficar preocupado de agora, porque também não vai fazer diferença e pode desencadear um outro quadro que seja fator de confusão ou fator de antecipação. Sim, exatamente. E hoje, a gente, né, na nossa sociedade, tem muitos desejos de nomear, de antecipar. Então, qualquer problema, as pessoas têm a necessidade de dar nomes, né? E aí, isso é um risco muito grande, né? O que se faz com isso? Com certeza. E aí, para a gente até conseguir diferenciar e falar um pouquinho para o pessoal, quando é que a gente enxerga os primeiros sintomas do Alzheimer? O que é que pode aparecer como primeiro sintoma, né, doutora Juliana? Eu vou falando, a Eva vai complementando também, mas assim, os primeiros sintomas da doença, como eu falei, podem ser vários, né? Podem ser vários. Um exemplo, eu tenho pacientes no consultório que chegam com uma alucinação visual. Por exemplo, com a pele toda vermelhinha, porque está vendo um pozinho saindo da pele. E aí fica, toda hora. Isso a gente chama de alucinação visual, né? O paciente simplesmente abriu o quadro com isso. Claro que tinha outras coisas, né? Porque o que acontece? Muitas vezes a família, ela fala o que a Eva falou, a memória é maravilhosa, né? Não, lembra de tudo. Se você perguntar a data do nascimento dos filhos, sabe de tudo. Sim. Todos, né? E aí eu digo, mas a gente continua insistindo. Mas e tal coisa? E a memória? Nem que seja assim, só um pouquinho. Pá, entendeu? Por quê? Porque às vezes eles abrem com outros sintomas. Sim. Por exemplo, um outro exemplo. Todo dia meu pai saía de casa e ia na padaria comprar um pão. Todo dia. E um bom dia, ele foi na padaria comprar o pão e não soube mais voltar para casa. Ele se perdeu, né? E aí um vizinho encontrou na rua e trouxe para casa. Aí o paciente diz, mas é porque eu me areei, né? Me areei. Mas foi só esse dia, né? Não, tá? Realmente é um sinal que tem alguma coisa errada ali, né? Então, é um dos sinais. Outra coisa, meu pai ia todos os dias, por exemplo, minha mãe gostava de ir à missa todos os domingos. E agora minha mãe não tem mais vontade, tá apática, não vai mais à missa que ela gostava de ir, não vai mais o crochê que ela gostava. A gente pergunta as coisas, ela tá aérea, ela não consegue mais gravar as coisas que a gente fala. Tá? Esses são um dos sintomas assim, mais comuns que chegam no consultório. Desinibição, tu pega muito? Né? Desinibição, bastante, né? Inclusive tem freiras que são desinibidas, que aí vem, né? A demência que não é uma demência de Alzheimer, né? Que aí a gente vai para as demências outras, que é a frontotemporal, né? Eu costumo dizer que a desinibição forte, bem forte mesmo, tá mais aí para a demência frontotemporal. Mas existe a desinibição no Alzheimer, mas é uma coisa mais leve, entendeu? É tipo assim, minha mãe agora tá dizendo que tá namorando com o padre na televisão. Entendeu? E aí ela todo dia assiste a televisão porque ela diz que está namorando com o padre, conversa com de o uma padre. pessoa que anteriormente era super recatada. Exatamente. Não era aquela pessoa que era mais... Isso. Que são alterações leves, né, que a gente chama de desinibição, que não é tão forte quanto a da outra demência, né, mas que acontece também. Né? Outra coisa também que a Eva falou, da parte da conversa, né? A família chega e diz assim, doutora, minha mãe está aqui conversando e do nada ela para o processamento e não consegue mais completar o raciocínio. Entendeu? Ela tava aqui ela se perde no meio do raciocínio dela. Aí, ou seja, tem algo errado aí, que é exatamente isso que a Eva falou, né? Que é a história da afasia. Né? Então, assim, tem várias. Por exemplo, outro dia minha avó pegou um relógio, por exemplo, né? E botou em cima da geladeira, achou que era um bibelô da geladeira, né? Que aí vem a parte das gnosias, né? Das praxias, que não reconhece o objeto. Do nada, a gente estava aqui e aí a pessoa, me dê aí isso daí para escrever. Como é o nome? Não, para escrever, né? Como é o nome? A caneta. Não sabe que é para escrever, mas não sabe que o nome é a caneta. Entendeu? Às vezes não consegue repetir. Exatamente. Você fala uma coisa que está dentro dessa logopênica.
você diz, mamãe, repita isso aqui comigo, ela não consegue repetir. Isso. Uhum. Exatamente. E depois, ou então a palavra, esse aqui é o microfone, diga comigo, microfone, não sai. É a repetição, é tão Sim. interessante isso. Aí daqui a 30 minutos, microfone. Isso. Ou seja, você falando, ela não conseguiu esse ato de repetição. Isso. Uhum. Então, tudo Isso em isso é pacientes sinal. mais graves. E às vezes pode ser no início. Às Não vezes, necessariamente, no às Sim. vezes é no Às início. vezes no início. Pode ser no início, Pode ser sim. no início. Esses sintomas são os que a gente mais É importante a recebe. gente deixar claro isso, né? Assim, porque Isso. às vezes a gente pensa que essa é lá no final. Não. Né? Não. E aí ela pode acontecer mesmo bem no início, né? Por isso que os sintomas eles são muito confusos, às vezes, para quem não sabe, Sim. né? Exatamente. Então, A agressividade, ela pode estar presente também? Sim, Aumento com da agressividade? Toda certeza. A mudança de comportamento inclui aí a agressividade. Né? Uhum. Tem pacientes que, misericórdia, tem famílias que ficam todos marcados. Né? Eu tenho tinha uma paciente que ela beliscava a filha chegava toda roxa. Eu dizia, por que você deixa ela beliscar? Não faça isso. Mas é porque aquela história da mãe sempre mandar e envelheceu e a filha deixa ela mandar ainda. Eu costumo dizer que é o juízo, né? Sem juízo nenhum para fazer aquilo, sem saber o que está acontecendo. E a filha permite que aquilo aconteça. Na hora do banho, apanha, né? Na hora de fazer uma higiene. Eles ficam mais agressivos, muito. Eles ficam irritados, eles não gostam de muito barulho. Tipo assim, tá aqui na casinha dele, aí chega os netos. Vamos embora, menina, esses meninos tudo aqui perto, vamos embora. Bota o neto para correr, porque eles ficam mais irritados. O barulho, tudo isso irrita eles, né? Então, assim, a gente tanto tem o paciente com Alzheimer calminho, bonzinho, que aceita tudo, como a gente tem o paciente com Alzheimer agressivo. Sim. Né? E bem agressivo. gente, você falou, doutora Juliana, agora sobre a família, né? Como que tem sido, como é esse manejo na clínica de vocês com a família, que a gente sabe que é tão afetada no Alzheimer também, né? Então, assim, eu costumo dizer que o geriatra, né, a gente cuida não só do idoso, a gente cuida do idoso e da família, né? Então, assim, a gente toma conta de todo mundo. Inclusive, lá no meu consultório, já tive que apartar brigas, né, de filha que não aceitava que a mãe tivesse aquele comportamento. Porque ela queria que a mãe dela obedecesse ela, Isso. né? E a mãe dela não obedecia, porque a mãe dela não tinha cognição nenhuma para entender que aquilo era um risco, né? E aí começou um bate-boca dentro do consultório, a mãe com a filha. Sim. Um caos. E eu tive que me levantar e dizer, gente, afastei. Eu cheguei para a filha e disse, qual a parte você não entendeu, que ela não compreende o que você está falando? Não adianta você estar batendo boca com ela, porque quem se desgasta é você, Sim. como filha, entendeu? Então, vai entrar no ouvido dela o que você está falando e vai sair pelo outro lado. Ela não vai absorver a sua informação, você vai se irritar como você está irritada, né? E não vai adiantar de nada. Você vai ganhar uma ansiedade, uma depressão, uma insônia, um mau humor, e a sua mãe vai continuar da mesma forma, nada vai mudar. Se você não quer que ela saia de casa, porque a raiva era essa, sair de casa porque eles tinham uma loteria e ela não queria que a mãe atravessasse a rua para ir à loteria sozinha. E a mãe simplesmente abria a porta e passava direto, não olhava nem pro lado. Passava direto. E a raiva era essa, entendeu? Então, a família, ela sofre muito mais do que o paciente. Sim. Né? A família sofre muito mais, né? A família muitas vezes não aceita, bate de frente, se irrita, né? E aí cabe a gente explicar todas as vezes que vai ao consultório, a gente reforça várias vezes, é assim, não adianta. Eu digo que a gente tem, né, os familiares, eles têm que seguir a lei da concordância. É só, sim senhora, concorda. Isso, e também não ficar dizendo, por exemplo, né, essa história da irritação, às vezes a pessoa diz, meu filho, quando é que você chegou de viagem? Mamãe, eu ralei de 5 vezes que eu cheguei ontem. Quando foi que você chegou de mamãe, pelo amor de Deus, eu já disse. Exatamente. É desse jeito, né? Então, assim, e é isso que a gente fala para a família, né? Eles precisam de quê? Eles precisam de amor, eles precisam de paciência, eles precisam de cuidado e eles precisam mais do que nunca que a família entenda a doença, saiba o que está agora e o que vai chegar.
que é o mais importante. Sim. Né? Então a família ela tanto precisa entender a doença, como ela precisa saber o que espera pela frente. Né? E aí é o que mais a gente sofre no consultório, é a família, o cuidador. Né? O cuidador é quem mais sofre. Né? Eu não sei se acontece, mas tem um familiar que eles pegam para Cristo. Tem. Né? Tem um familiar que eles pegam para Cristo. Tipo, a filha diz, eu não aguento, é só comigo. Tem 15 filhos, mas a implicância é só comigo. Eu digo, mas é porque você foi a escolhida dentre todas. Né? Porque tem um assim que eles pegam para Cristo mesmo. E aí são os que mais sofrem. Né? Tem isso que a Juliana fala, o que eu percebo? Existem mais ou menos 2 polos que a gente tem que ficar ali no meio. Que é a negação disso, né? Do sintoma, de continuar. Aí tem muitas coisas. Aí a psicóloga que mora em mim, né, faz festa. E eu gosto da avaliação neuropsicológica por isso, porque com o paciente idoso é assim, é uma parte da sessão destinada para o paciente e uma parte da sessão destinada para a família. Exatamente. Às vezes separada, eu tiro da sala. Tiro da sala, porque justamente para ouvir, para acolher aquela demanda, inclusive de se queixar da pessoa que, eu amo muito minha mãe, eu amo muito meu pai, mas eu não aguento mais. Sim. E você dizer isso em voz alta é muito difícil, né? Importante, mas assim, não é todo canto que você chega que você diz isso. É igual com criança também. A gente vê isso um pouco nas crianças também. Sim. E aí, existe mais ou menos 2 polos assim que a gente tem que ficar no meio, que é essa negação, que não fica batendo. Mamãe, eu já lhe disse não sei quantas vezes, não é para você sair, não é para ir para a loteria, não vai adiantar. E a outra ponta, que é a superproteção. Né? Que aí, num primeiro momento, a gente entende como um cuidado e importante, é muito importante, mas às vezes, porque assim, o Alzheimer, ele vai, como eu falei, né? Se for um paciente que tem uma clínica saudável, ele vai passar um tempo grande, né? E aí, às vezes, o que eu vejo é que às vezes as pessoas antecipam na necessidade de cuidar, elas vão antecipando déficits. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, tem uma série de coisas que o paciente não consegue mais fazer sozinho, ele precisa fazer isso com supervisão e isso precisa ser dito e dividido, né? Não só uma pessoa fazer, tem uma rede de cuidados, se tiver condição, contratar uma pessoa. Tem muita gente que pega assim, eu não posso contratar ninguém para cuidar da minha mãe. Eu não posso contratar ninguém para cuidar do meu pai, porque ninguém vai cuidar como eu. E aí se sobrecarrega. Exatamente. E isso é muito ruim, inclusive para a própria pessoa que está sendo cuidada, porque você está mais impaciente. Claro. Você está mais, né? E aí, isso precisa ser feito, né? Porém, às vezes o que eu vejo é uma antecipação de déficit em que sentido? Às vezes o paciente ainda consegue comer sozinho. Às vezes o paciente ainda consegue tomar banho sozinho, consegue se vestir, consegue escolher as suas roupas. E aí, de repente, porque esse diagnóstico veio, ele passa a perder toda a autonomia que ele tinha. E isso é muito ruim, gente, porque a gente está impedindo que ele faça coisas que ele ainda consegue fazer. Né? Então, um paciente que quer escolher a roupa que ela vai vestir, não existe nenhum mal, a não ser a sociedade, né, faladora. E a pessoa, eu quero sair com uma blusa que não combina com a calça, mas ela gostou. Gente, isso não causa nenhum perigo para ela. A gente vai intervir quando causa perigo para ela. Mas se ela tem a vontade de fazer isso, se ela quer fazer isso, se é uma coisa que ela... mas ela não ir para esse outro ponto da superproteção, porque aí ela vai ficando nesse lugar. Quem decide sou eu, às vezes no consultório, às vezes, não sei se você vê isso também no seu, que vocês têm um cuidador que chega e ele responde tudo. Né? Coisas que poderia responder. Que a pessoa poderia responder. responder. O paciente não responde. E aí ele vai ficando nesse lugar, E aí, de novo, a história da estimulação. Porque enquanto há vida, gente, há possibilidade de estimulação. Sim. Né? Não é porque o paciente está com Alzheimer, não é porque o paciente... Inclusive, o contrário, uma das coisas de tratamento, já antecipando, é colocar essa pessoa para se mexer. Sim. Então, ela tem condição de pôr hidroginástica, ela vai com hidroginástica, ela tem condição de ler, de fazer um crochê, de ajudar na cozinha. Então, o que ela pode fazer na cozinha para me ajudar? Eu posso lavar um copo de plástico, eu posso lavar esse... Por quê, né? Sim, O que eu mando fazer. Né? É exatamente isso. Eu bote uma ruma de plástico lá em cima, mande secar, bote para catar um feijão.
Isso, né? Bote para fazer alguma coisa que não vai causar nenhum comprometimento, nenhum risco para aquela pessoa e que está estimulando. E que a pessoa se sinta também útil ainda, né? Exatamente. Participando, né? E A própria condição da velhice já inclui tantas coisas, né? E aí a velhice associada ao Alzheimer, né? Olha o lugar que eles são colocados enquanto sujeitos, né? E aí, isso é importante que ela falou, porque assim, a partir do momento que eu não estimulo o meu paciente, o meu familiar, a fazer as coisas sozinhos, ele vai desaprendendo. Isso, ele vai. Entendeu? Então, o segredo é estímulo, estímulo, estímulo. Ele sabe comer com a mão dele, não é para dar na boca. É para ele comer com a mão. Entendeu? Ele consegue ir ao banheiro, ele vai ao banheiro. Ele consegue escolher a roupinha, ele vai com a roupinha que ele quer. A lei da concordância, a roupa não combina, mas vai do jeito que tá. Entendeu? Não vai causar nenhum problema para esse paciente, nem para nada da vida dele, nenhum risco para ele. Aí tem um pessoal que diz, não, mas vão ficar falando dele. Gente, o problema é de quem tá falando. Não é exatamente. Porque eu lembro uma briga danada que a pessoa teve que a mãe queria deixar de pintar o cabelo. E a filha não tinha quem fizesse ela deixar. Aí queria... E se eu pintar quando ela estiver dormindo? Misericórdia. Eu, minha senhora... Misericórdia. Né? Ou seja, aí tem uma série de coisas que não vamos gastar nossas quinadas com isso, não. Você, na sua clínica, você costuma encaminhar muito para psicoterapia, para terapia? Costumo. Sou paciente fortemente recusada. Olha, é o paciente mais difícil de a gente mandar para psicoterapia. Aí, às vezes, eu vou na familiar, que aí eu consigo um pouquinho mais. Aí eu sempre digo assim, não, eu vou lhe mandar para psicóloga para ela lhe orientar. Ela vai lhe orientar como é que você lida com a sua mãe. Não é para ela, entendeu? Porque se eu disser, é para você aprender. Aí você vai, a gente vai comendo pelas beiradas. Aí vai para outras vias. Mas o paciente idoso, misericórdia. É muito difícil ele aderir. É difícil ele vir para mim. Ainda mais é difícil ele ir ao consultório. Já começa daí, né? Porque fim, né? A avaliação. Vai chegar no consultório pra quê? Eu não tô precisando. Não tô precisando de nada. Primeira coisa, né? Que o idoso fala, não tô precisando, tô bonzinho. Isso. E às vezes, outra coisa também super importante. Às vezes você tem, e é super importante a gente avaliar isso no consultório, a história da percepção do déficit. O quanto a pessoa não percebe o déficit por negação, porque não quer admitir, porque não, eu consigo fazer só e tal, ou o quanto ela realmente não percebe. É um quadro neurológico, a nosognosia. Ela não sabe que ela está com déficit. Você acaba de fazer um minimento com ela, vai péssimo, e aí o que você achou? Foi ótimo. Foi ótimo. Ela não percebe. Ela tem essa dificuldade. E às vezes ela percebe, mas não quer admitir. Exatamente. E na avaliação de vocês, né? Pensando sobre isso, que às vezes o próprio paciente não percebe, vocês chamam logo a família junto ou separado? Como é que vocês fazem? Nesse primeiro momento, o paciente chegou ali, tem uma suspeita? Eu costumo suspeitei, eu falo muito superficial. Eu digo que tem uma perdazinha leve, né? Isso na frente do paciente, né? No início, até ter o diagnóstico mesmo, né? Eu digo que tem uma perda leve, né? E aí, como existe o tratamento precoce, nós vamos começar para que você não perca, né? E só que isso eu explico muito bem, detalhado para a família, né? E para o paciente, eu falo essa mais geral. Entendeu? Um negócio bem mais geral. Existe, não nego o diagnóstico, não nego, tá? Digo que tem, sim, as percas, mas a grande maioria das vezes eu não digo, é um Alzheimer na frente do paciente, né? Não digo. Eu só digo se for aquele paciente que já, tipo assim, aquela história de entrou no ouvido, saiu no outro, nem entendeu o que está acontecendo. Aí eu falo porque eu sei que vai entrar no ouvido, vai sair no outro e tudo bem. Mas eu não chego de cara e falo, né? Eu dou tudo a entender ali para a família, que né? Mas deixo bem claro que a gente vai bater o martelo após todos os exames, todo o rastreio, né? E aí, muitas vezes, quando eu quero que a família venha sem o paciente, eu digo, olha, no retorno, não precisa trazer ele,
traga só os exames para me ver. Aí você me diz como é que tá, até porque é muito ruim, né? Trazer, eu não gosto de vir mesmo. Não tem problema, você não precisa vir. Vem, mande só aí o seu filho, que o seu filho traz. E aí, quando o filho chega sem o paciente, aí sim eu abro o jogo. Entendeu? Eu abro o jogo, eu falo tudo. Nas consultas posterior, quando a gente vai se encontrando, eu avalio a vontade do paciente de querer saber ou não. Entendeu? Então, eu vejo. Não, ele pergunta, ele quer saber, aí sim eu falo. Alguns se informam, vão atrás. Vão, leem, né? E aí ele pergunta. Quando eu percebo que realmente ele quer saber, aí sim eu falo, né? Não falo, assim, você está com demência de Alzheimer, fase, não. Eu digo, olha, você tem realmente uma perca, provavelmente uma demência de Alzheimer, que você pegou aí da sua família, né? Mas, olha, existe tratamento, não vai curar, mas você vai viver sua vida tranquila se você usar seu remédiozinho e tá tudo bem, entendeu? Mas dizer de cara, eu não digo. Eu realmente espero eu fechar o diagnóstico e espero que a família saiba primeiro e depois eu vou avaliando se ele quer saber ou não do diagnóstico. Esses pacientes, doutora Juliana, que você avalia, né, se querem saber ou não, normalmente são os que percebem os próprios déficits e começam a ficar angustiados com isso. Exatamente, são os pacientes que estão ali entre o transtorno cognitivo e a demência de Alzheimer inicial. Porque nesse momento eles percebem. Né? Eles percebem que tem algo errado. Né? Então, eles estão ali entre o meio do caminho. E eles, eu costumo dizer que até a fase moderada, eu digo que é uma tomada. A tomada liga, a tomada desliga. Horas a tomada ligou e tá ótimo. E a família diz assim, oh meu Deus, será mesmo que tem Alzheimer? Tá tão bem. Aí, do nada, desliga. Aí a família diz, tem mesmo. Né? E aí eles estão nessa fase. Então, até esse momento, eles ainda estão angustiados. Na fase inicial, ali no meio do caminho, ainda pode existir uma depressão, né? No meio do caminho ali, que a gente precisa estar de olho para tratar. Né? Aí, depois que passa da fase moderada, que vai entrando na mais avançada, que aí tanto faz você falar que tá de dia, tá de noite, tanto faz, tá tudo bem, porque o paciente com demência, né, o Alzheimer, tá tudo lindo. Ele chega num consultório e você diz, o senhor tá assistindo alguma coisa? Eu tô ótimo. Eu não sei nem o que eu vim fazer aqui. Foi ela que me trouxe. Eu não tô sentindo nada. Nada. Eu já vivi isso com meu avô. Eu no meio do caminho. E aí, não precisa ir não, né? Nós estamos aí, vamos voltar para casa. O que a gente vai fazer assim? Não tem nada para fazer lá. Entendeu? E aí é engraçado que quando eles sentam, né? A gente que já vê isso todos os dias, a gente consegue identificar da porta. Chegou lá na porta, ele vem andando, ele abre a porta, ele sorri para mim, eu digo, tem algo errado aí. Ele sentou. Aí eu digo, o senhor está assistindo alguma coisa? Tô ótimo. Não sei nem o que eu vim fazer aqui. Me trouxe. Eu não sei o que eu vim fazer aqui. Porque eu não tenho nada para lhe dizer. Eu não estou sentindo nada. O senhor não sente nem dor, nada. Nada, nenhuma dor. Eu sou ótimo. Estou perfeito. Eu estou perfeito. Entendeu? Então, tem pacientes que realmente já estão numa fase que eles nem percebem mais o que está acontecendo. A história deixa de ser uma negação, porque não quer aceitar, e passa a ser realmente um déficit cognitivo instalado. Né? E aí a gente avalia, né, até que ponto vale a pena, né, a gente falar de cara assim ou não para eles. Perfeito. E eu acho que realmente quando você, quanto idoso, começa a perceber as suas dificuldades, quanto isso deve ser angustiante, gerador, inclusive, de outros transtornos, agora de humor, né? E aí de acelerar realmente um possível diagnóstico. Isso. Eva, e na clínica, assim, o paciente chegou com suspeita, né? Pensando mesmo na avaliação neuropsicológica, que não pode faltar. De bateria, né? Assim, o que é um recurso que você diz, não, aqui não... Não, porque que a gente tem, né? Você sabe que é singular de cada paciente, mas tem alguma coisa assim ou não? Que você... Não, assim, o que a gente fala, o que é importante, né? Sim. Não pode faltar nunca, jamais, em tempo algum, uma grande anamnese. Nunca, né? E aí, com a própria pessoa, com outras... Como eu tenho mais tempo, eu tenho a vantagem do tempo, né? Sim. Então, assim, eu faço assim... Muito mais. Mais uma sessão. Então, primeiro ele, né? Então, a pessoa que foi, o que trouxe, e aí coleta todas as informações, porque tem muita informação, gente, é muito interessante isso. Tem muito paciente que omite informação, e não é por maldade, não é por... É difícil mesmo, é muito difícil. Então, assim, os próprios familiares, a gente fica naquela... Às vezes eles
para eles é difícil também ouvir isso e tal. E aí eu vou com o tempo, né? A primeira sessão é a apresentação, o que a gente vai fazer, qual é o processo, tal. E aí nunca pode faltar a anamnese, né? Com o paciente, com o familiar, com as pessoas próximas dele, né? Às vezes mais de uma sessão, sem eles. Para mim é muito importante eu ter um momento com as pessoas que estão mais próximas, sem o paciente, né? E aí, a partir daí, a gente vai, né, vendo os testes que a gente vai usar. O que é bem importante? Descartar algumas coisas. Por exemplo, né, descartar um quadro, às vezes, leve de deficiência intelectual, por exemplo. Né? Então, é um paciente que sempre, né, nunca teve escolaridade baixa, sempre foi meio dependente dos outros e tal. Então, eu costumo sempre colocar um teste de QI para ter uma baseline ali, né? Uma linha de base para eu, a partir da baseline, eu comparar como é a memória dele em relação ao QI, como é a atenção dele em relação ao QI. Né? Quando a gente fala de memória, anda junto com a atenção. Né? Então, sempre que eu vou avaliar a memória, nunca acontece de tipo, suspeita de Alzheimer, eu vou fazer só teste de memória. Isso realmente não faz parte do nosso raciocínio. Eu vou fazer quais são as funções associadas que podem estar relacionadas, né? Então, por exemplo, se eu faço um QI, e aí eu vou comparando. Como é que está a atenção dele relacionada com o QI? Como é que está a memória? Às vezes você tem uma desatenção muito maior do que o déficit de memória. Sim. Né? E aí já é uma coisa que eu vou prestar atenção, inclusive, para ver outros. Que foi o que aconteceu com esse caso que eu falei para vocês. A perda atencional dele era muito maior do que a de memória, propriamente dita. E aí, quando a gente avalia essas funções, a gente vê, por exemplo, em caso de memória, vê visoespacial e vê verbal, né? Porque às vezes você tem essa história da desorientação espacial, né? Que a pessoa se perde. Tem um livro, um filme muito interessante chamado Para Sempre Alice, que começa assim, uma moça jovem, que o primeiro sinal dela, ela estava correndo, estava fazendo corrida e se perdeu. Onde é que eu estou? Onde é que eu estou? Né? Então, essa parte visoespacial é importante. Mas, quando eu tenho outras suspeitas, por exemplo, essa variante comportamental da frontotemporal, né? Na demência frontotemporal, aí a gente vai atrás de funções executivas, como é que está inibição, planejamento, flexibilidade, né, tomada de decisão. Então, realmente, eu sempre costumo fazer um QI, a anamnese é absolutamente necessária e muito bem feita por conta disso, né? E outros exames, né? Então, o exame de imagem, né, os exames de sangue, os exames, né, para a gente ver como é que está o quadro clínico geral desse paciente também. Né? Mas, em geral, é mais ou menos isso que a gente avalia. Tem algum paciente que já chegou para você que, por exemplo, não foi encaminhado por neuro? Que, de repente, ele pensou assim, eu tô com suspeita, né? Porque geralmente tem, demanda porque às espontânea vezes mesmo. demanda espontânea. Não acontece tanto, mas acontece justamente assim. E eu acho legal porque eu vejo que não tá com coragem de ir no médico ainda. Sabe, tá com medo do que o médico vai dizer. E aí, indo no psicólogo, é como se fosse mais leve. Não, eu vou primeiro aqui no psicólogo e aí depois eu vou no médico. É bem menos. Né? Tem outras faixas etárias que isso acontece com maior frequência, mas acontece também. Perfeito, tá. Gente, assim, quais são as pesquisas mais promissoras no tratamento do Alzheimer? Há algum avanço recente sobre o tratamento? Como é que a gente está quando se fala de tratamento? Pronto, bora lá. O tratamento, né? O que tem hoje? Né? Ainda até hoje, nós temos o tratamento que é um tratamento que não é modificador, né, da doença. Na verdade, ele não é um tratamento curador. Né? Existem algumas medicações que a gente utiliza para tentar diminuir a progressão da doença. É o que nós temos hoje no nosso meio. Né? E aí, falando de o que está acontecendo, né, lá fora, quais são o que está se falando hoje de tratamento, né? O mais novo, que mais estão se falando agora, é o tratamento com os anticorpos monoclonais.
Né? É um tratamento injetável, é um tratamento que ainda está sendo estudado, que esses anticorpos, eles prometem diminuir a proliferação da proteína. Né, que é a fisiopatologia da doença, que a proteína acumula no cérebro, tá? E aí esse tratamento é para tentar diminuir essa proliferação, né, para que não aconteça a doença. Isso é o que tem de mais moderno hoje aí saindo, mas ainda não aprovado. Você consegue, né, a níveis sul-sudeste, tem alguns hospitais que já estão fazendo, né? Mas nada ainda comprovado cientificamente e liberado, certo? O que tem hoje realmente ainda são essas drogas, que é o que a gente usa na nossa prática. Então, por isso o diagnóstico e o tratamento precoce. Porque a partir do momento que eu começo o remédio na fase inicial da doença, eu tenho mais tempo de doença, porque o remédio vai fazer com que a doença avance lentamente, entendeu? Então, quanto mais cedo, quanto mais precoce, melhor. Inclusive, a gente nem usa mais o tratamento nas fases avançadas, porque não tem mais o que modificar. Sim, a progressão né? já chegou no máximo, entendeu? Então, hoje, a gente só tem isso. Sim. Tá? Mas existem, sim, essas pesquisas aí que tá saindo e já tem testes, já tem pessoas fazendo aí a nível de sul e sudeste esse tratamento com os anticorpos monoclonais. Sim. E no caso da reabilitação? Então, e nada milagroso, tá, gente? Nada milagroso, assim. Outra coisa, assim, que também se faz, né, Juliana, em termos de controle de sintomas, às vezes, né? Sim. Às vezes, por exemplo, um antidepressivo, se faz para esses controles de um paciente que está com um quadro de humor associado, porque às vezes eles vão separados, é um diagnóstico diferencial, mas às vezes está junto. E aí você melhora o humor do paciente, você melhora essas questões da ansiedade do paciente, ele vai melhorar a qualidade de vida, não vai mudar diretamente na fisiopatologia. Sim, mas outros, controle da pressão arterial, diabetes. Então, por isso que o geriatra é tão importante, porque ele tem esse olhar mais macro, né, do paciente como um todo. Agora, essas coisas que a gente vê na internet, né, de dieta de não sei o quê, de treino cognitivo que vai... Não, do ponto de vista cognitivo, né, de multidisciplinar, o que a gente tem? Psicoeducação, de informação para o familiar, para essa questão, por exemplo, da autonomia. Exercício físico e aeróbico e de musculação também, né? Então, treinar força, né? Ganho de massa muscular. Porque tudo isso, gente, traz um benefício global para a pessoa. E aí, assim, algumas coisas, né? A história que a gente estava falando de treinar o cérebro, né? Palavra cruzada, caça-palavra. Isoladamente, gente, não é o fato de você fazer 50 palavras cruzadas por dia que isso vai modificar, vai arretar. Mas tudo aquilo que faz com que você estimule o seu cérebro é bom. Né? Então, leitura, por exemplo, é muito bom. Leitura não dá conta de ler um livro completo, mas contos, né? Historinhas pequenininhas, né? Curtinhas. Às vezes, assim, por exemplo, para quem é católico, para quem é cristão, né? Tem aqueles pão diário, né? Que todo dia você tem uma leitura diária, uma reflexão e tal. Isso para quem é cristão, né? Para quem é de outras religiões, que tem alguma forma dessa, né? De participar. E outra, participação nas comunidades as mais diversas, né? Então, tem muita gente que diz, eu não aprendo mais nada, enquanto a gente está respirando, tem condição de aprender, o que quer que seja. Isso. Essa parte que você falou das coisas novas, né? Por exemplo, a pessoa diz, ela faz muito crochê, mas são pontos, só se fizer crochê de pontos novos. Né? Exato. E o bordado, já que vamos pegar aqui na mesma, vamos fazer uma coisa nova, vamos aprender uma coisa nova. E isso, gente, dentro da segurança, dentro do que é possível para a família. Sair de casa. Então, espaços... tudo isso que a gente está falando também vai estar relacionado com a educação, está relacionado com política pública. Né? Outro ponto importante, a gente precisa de praças, a gente precisa de espaços verdes, gratuitos, para as pessoas irem. Não é shopping, elas precisam ir elas precisam de um lugar para caminhar. Elas precisam... Gente, o sentar na calçada é uma coisa tão produtiva.
Que a gente tem visto cada que a vez gente tem visto menos. cada vez a segurança pública, do que acessibilidade. Como é que eu vou sair com um idoso na rua se as calçadas estão todas prejudicadas, se ele não consegue andar, Sim. se ele pode ser assaltado, se a gente não tem condição mais de ficar numa pracinha que dá medo, que não sei o que e tudo mais. Então, tudo isso que a gente está falando aqui vai para a educação, vai para as políticas públicas, não se circunda apenas ao ambiente de consultório e tudo mais, né? Sim, Então, não é só isso que Exatamente, a vida não se resume, né? exatamente. Então, essas academias que a gente vê, né, são importantes, mas eu queria ir mais, né? Por exemplo, aqui em Sobral, a história da Vila Olímpica. Queria tanto, assim, que tivesse umas aulas de hidroginástica para idosos, né? A hidroginástica é tão importante e segura, né? E da gente pensar no serviço público. No serviço também, público né? para Que possa isso, garantir que a possa toda a garantir população. toda a população, Programas voltados para o programas idoso. voltados para o idoso e de Isso. convivência entre eles, né? De Tem relacionamento. os grupos de convivência, né? Que é tão bacana. Tem. Às vezes, quando a gente diz assim, vai para a hidroginástica, né, não é só para o exercício, é para o exercício e a convivência. Sim, sim. Obriga a pessoa a sair de casa, obriga ela a ir para o exercício e aí ela acaba se relacionando, tendo aquele momento que é muito prazeroso, né, sim, para elas. E isso vale, inclusive, assim, para a gente estar falando aqui de Alzheimer por conta da temática, mas assim, a gente tem que cada vez mais, a gente já melhorou muito nisso, mas a gente tem que melhorar cada vez mais, de pensar no idoso como uma pessoa como outra qualquer e que precisa se relacionar, namorar, entendeu? Sim. Inclusive ter cuidados, inclusive de orientação sexual, que a gente não fala com o fala idoso sobre sobre isso, isso. né? E infecções Dá outro sexualmente podcast, transmissíveis, que a gente não fala, orientação de prevenção, orientação a álcool, outras drogas, porque felizmente, gente, a gente está vivendo esse momento em que os idosos, às vezes é a hora que eles se libertam. Sim. E a gente tem que estar ali não para tolher, não para moralizar, mas para acompanhar e dar a melhor E que eles informação possam de viver, qualidade. né? Essa fase como eles desejarem. Exatamente, né? exatamente. Perfeito. Aí a gente já está caminhando para finalizar, né, o nosso podcast e a gente queria fazer uma última pergunta para vocês. Diante de tudo isso que a gente conversou aqui hoje à noite, né, como é que a gente pode sensibilizar a sociedade sobre a importância do diagnóstico precoce e da busca por cuidados especializados no Alzheimer? O que vocês, enquanto profissionais, né, diriam aí para a comunidade, né? Eu acho que a gente já falou muita coisa, né? É Sim. só reforçar tudo que a gente falou, Sim. né? Que é mais atenção com seus idosos, prestar atenção em tudo na parte comportamental, na parte social, cuidar um pouco mais, ter um olhar voltado para a atividade física, para o relacionamento, né? Ficar atento a mudanças que o idoso possa ter, porque às vezes a gente não tem nem tempo, né, de cuidar, né? Às vezes Sim. nossa vida é tão corrida que a gente não consegue prestar atenção no que está acontecendo com o nosso pai, com o nosso avô, né? Então ter esse olhar para eles é fundamental, porque aí às vezes a gente perde o tempo, né? E aí cai na conta da idade. Sim. Né? Então, o que a gente precisa realmente deixar muito claro para a sociedade é que a importância do olhar para o idoso, fazendo com que, a partir do momento que eu identifique que aquilo ali não é normal, eu busque a ajuda o mais rápido possível. Porque aí, como a gente já falou, o tratamento, tanto o diagnóstico como o tratamento precoce é fundamental. Sim. Tá? E para complementar, olhar pra gente. Ah, é verdade. Olhar pra gente, né? Que como diz a minha avó, ninguém quer morrer novo, né? Sim. Então, assim, né? Olhar pra gente, o que a gente está fazendo pro nosso eu do futuro, né? E falar de prevenção é falar sobre a nossa própria, Sim. né? Sim. Como é que a gente quer estar. Eu acho que é Exatamente. isso. Perfeito. Pensar na juventude também, na infância, Pra- tudo isso, de como é que isso vai, né? A gente vai chegar nesse... A ideia é que se chegue, né? Nos preparar para envelhecer. Sim. Né? Da melhor Importantíssimo a gente preparar para envelhecer. Né? O que eu vou querer daqui tantos anos na minha vida? Como eu quero envelhecer? Será que eu estou bem? Né? Será que eu estou bem psicologicamente? O que eu posso fazer para melhorar? Sim. Será, né? Como é que está a minha vida? Isso. Né? Então, eu acho que isso é importantíssimo. Né? Se nós começarmos de hoje a programar e nos preocupar com o envelhecimento,
né? Seremos talvez idosos saudáveis, longevos, Sim. e vamos muito mais aí à frente, né? É o mal da sociedade, da humanidade aí, é não se preparar para envelhecer. E aí chega lá no consultório, né? Já sem chances mais de melhora, né? Então esse é o mal, né, das pessoas. Elas não se preparam. Aí chega, não sei se chega para você, mas chega assim, olha, doutora, pelo amor de Deus, olha aqui. Aí eu digo, mulher, é o meu. E é Tá igual o ligeiro. teu. É ligeiro. Entendeu? Se eu já tá assim, imagina o teu. Entendeu? Então, assim, doutor, olha, pelo amor de Deus, olha aqui, não sei o que, olha aqui a minha pele, essas manchas. Tá igualzinha a nossa. E bate. inclusive nisso, né, gente? Nessa Entendeu? coisa da estética, né? O quanto a gente também acaba lutando contra o envelhecimento. Parece Que dica de filme é A Substância, Negar, né? Sensacional o filme A Substância, tá concorrendo aí. Precisa negar, parece. E negar, né? exato. Todo tempo a gente Que não tem relação com cuidado. É, né? Que é diferente de às vezes é o pensar. contrário, às vezes isso causa mais sofrimento. Mais angústia, né? Mais sofrimento. E que a gente coloca de novo a velhice nesse lugar. Do inútil, do insuportável, Exato. do que não serve mais. Do né? feio. Do feio. Sim. Eu quando os pacientes estão lá no consultório, que eles começam a reclamar, né, sobre isso, eu finalizo a minha consulta dando um geral, né, e aí eu digo, olha, vamos lá. Primeira regra do idoso é aceitar que está envelhecendo. A partir do momento que você aceita que está envelhecendo, Sim. você é mais feliz. Você aceita que seu filho vai lhe deixar, porque sua visão já não está tão boa para dirigir, seu reflexo já não é tão bom. E tá ótimo. Por que meu filho pode... Eu vou tranquilo, sentado de passageiro, lindo, maravilhoso. Por que eu vou achar ruim? Mas é porque eu dirigia, eu sou capaz. Sim, você é capaz ainda, mas qual o problema em aceitar ajuda? Entendeu? Mas é porque eu não quero empregada na minha casa, porque eu sei fazer tudo. Tá, mas você tem 75 anos. Chega. Chega. É dor nas costas, é dor em todo canto. Chega. Né? Então, a partir do momento que você entende, eu não quero tomar um remédio porque eu não quero me viciar. Depressão em alto grau e não quer tomar um remédio. Entendeu? Então, chega. Chega disso. Entendeu? É o final da minha consulta, é isso. Entendeu? Acabou, gente. Acabou. Ó, você aceitar que está envelhecendo. Você, mas é muito remédio. Meu amor, se eu precisar tomar 50 remédios numa mão cheia todo dia para me ser feliz e envelhecer bem, eu vou tomar e tá tudo bem. Entendeu? Então acabar com esse estigma de que o idoso, né? Eu não quero tomar remédio que eu vou me viciar. Porque eu não quero fazer isso porque vão achar que eu tô velho. Porque eu não quero, porque eu sei dirigir. Né? Então, assim, a primeira regra do envelhecimento é aceitar que estamos envelhecendo. A partir do momento a gente é feliz quando a gente aceita isso. Eu acho que isso é a maior, assim, é o que fica aí para todo mundo. Né? Essa é a parte mais importante, na verdade. E quando tiver alguma dúvida também procurar os profissionais, Sim, né? Os profissionais, né? Que tenham expertise, que tenham experiência, que tenham uma perspectiva de cuidado, né? De estudo, de dedicação. Então é muito importante que a gente possa recorrer a bons profissionais também, né? Nesse momento. Com certeza. E a gente quer agradecer demais a vocês, né, Eva? Corrigindo, como eu lhe apresentei no início, dizendo que você era mestre em psicologia. Na verdade, é em neurociência e comportamento. Tudo bem. Tá valendo também, faz parte. E agradecer também a você, doutora Juliana, né, pela presença, pela conversa. Acho que foi um momento muito rico, muito importante, que a gente discutiu pontos fulcrais muito importantes sobre o Alzheimer, né, para divulgar um pouco mais sobre a doença, como é que identifica os primeiros sinais, sintomas, como fazer esse diagnóstico precoce e o que é que a gente pode fazer diante desse quadro. Então, apenas mesmo agradecer de todo o coração a vocês. E é isso, gente. Muito obrigada por assistirem mais um episódio do LF Cast. Aparecemos futuramente aí, outros episódios. Tchau, tchau.